Prefeituras anunciam mutirões para este sábado em toda a Grande Vitória. Mais de 90 mil doses da vacina contra a febre amarela serão disponibilizadas. Em Cariacica, no estádio Kleber Andrade, já tinha gente na fila desde hoje à tarde. Durante todo o dia, filas e confusão em pontos de vacinação. Moradores da Serra fizeram até protesto. O navio do tráfico, quase meia tonelada de cocaína, foi apreendida em um container no Porto de Vitória. A droga saiu do Rio de Janeiro e seguia para a Europa. Estão na cadeia 2 criminosos em Linhares. A dupla assaltou e estuprou a filha de um PM durante o carnaval no norte do estado. O amigo da vítima chegou a desmaiar de tanto apanhar dos bandidos. Polícia prende pai acusado de estupro e agressão física. A filha pode perder a visão por conta da violência dentro de casa. Perseguição policial termina em acidente com 4 mortos. Os criminosos morreram dentro do carro que haviam acabado de roubar. Olha só a quantidade de mosquitos. Moradores do Jockey de Taparica, em Vila Velha, estão assustados. Os insetos invadiram o bairro e o problema está nesse valão. Está sem emprego? Especialistas garantem que esta é uma boa hora de procurar uma chance. Mas fique atento, o mau relacionamento com os colegas de trabalho pode colocar tudo a perder. A gente volta em 1 minuto. Olá, boa noite. Mutirões de vacinação contra a febre amarela acontecem amanhã em toda a Grande Vitória. Só na Serra serão 40 mil doses da vacina. Em Cariacica, a imunização vai acontecer no estádio Kleber Andrade e agora à tarde já tinha gente na fila. Para o primeiro sábado de mutirão de vacinação, a Prefeitura de Cariacica montou um esquema especial. O atendimento será no estádio Kleber Andrade a partir das 8 horas da manhã. A Força Nacional também estará presente para garantir a ordem no local. Na tarde desta sexta-feira, as equipes trabalhavam para organizar o espaço que receberá milhares de moradores em busca da imunização. Amanhã, dia 4 de março, no estádio Kleber Andrade, nós estaremos disponibilizando 10 mil doses para vacina contra a febre amarela, nosso mutirão contra a febre amarela. Lembrando que, se por acaso você não puder vir amanhã, no dia 4 de março, você terá ainda os outros 3 sábados para poder vir. Durante todo o mês de março, nós estaremos realizando mutirões aos sábados. Nenhum caso de febre amarela urbana foi confirmado no Espírito Santo, mas com o registro de macacos mortos encontrados em Cariacica, a população entrou em estado de alerta. Isso gerou, na verdade, uma preocupação maior em quem mora em Cariacica e em todo mundo, na verdade. A preocupação sim, mas não é necessário desespero, porque nós não temos a confirmação de febre amarela urbana. Nós temos a febre amarela silvestre. Então, qual foi o trabalho feito em Cariacica? A primeira etapa de imunização foram os viajantes. A segunda etapa de imunização foi o bloqueio cautelar na zona rural. E agora a terceira etapa qual é? Vacinar quem julga que precisa da dose. O mutirão de vacinação começa só amanhã, às 8 horas da manhã, só que nesse momento, 3h30 da tarde, já tem gente na fila. De acordo com as listas elaboradas por essas pessoas aqui, são cerca de 150 pessoas que já estão na fila de espera. Amanhã serão distribuídas 10 mil doses. Sou o primeiro da fila. Vai dar, né? Pelo menos isso. Tentar, né? O que a senhora trouxe para passar a noite aqui? Ó, as minhas filhas ainda vai trazer a janta, biscoito, café, refrigerante. Agora é só esperar. Tá, só esperar. Só amanhã de manhã essa angústia da senhora e da sua família vai acabar. Sim, se Deus quiser, Deus proverá mais. Esse infectologista faz o alerta. Depois da vacinação é necessário um tempo de repouso e pessoas acima de 60 anos precisam de um laudo médico. Categoricamente eu recomendo até 48 horas de aguardo, porque caso aconteça algum efeito colateral, normalmente acontece nas primeiras 48 horas. Se a pessoa não tem 48 horas, ela já pode estar sendo liberada para retornar às suas atividades diárias. Em relação às pessoas com acima de 60 anos, elas têm às vezes outras doenças ou então utilizam algumas medicações que abaixam a imunidade. E com isso ela pode ter algum risco maior ao utilizar a vacina de vírus vivo, que é do caso a febre amarela. Então o médico pode orientar ao paciente se ele pode ou não tomar a medicação ou então fazer algum
cuidado em relação à medicação que ele utiliza ou à doença que ele tem. Essa busca pela imunização gerou muita confusão em vários pontos da Grande Vitória. Durante a manhã de hoje, moradores que estavam na fila da unidade de saúde de Porto Canoa, na Serra, bloquearam a pista. O protesto era contra a espera de horas e horas e pelo número limitado de senhas. Em Vitória, a manhã também foi agitada. Nesta unidade de saúde, teve muito bate-boca e gente indo embora sem conseguir se vacinar. Já em Vila Velha, o serviço no ginásio Tartarugão foi bem mais tranquilo. Tudo estava organizado e não houve nenhum problema registrado. Em toda a Grande Vitória serão realizados mutirões de vacinação neste sábado, a partir das 8 horas da manhã. Na Serra, 40 mil doses da vacina serão distribuídas no pavilhão de Carapina. Em Vila Velha, 14 unidades de saúde devem imunizar cerca de 20 mil pessoas. Em Cariacica, o mutirão será no Kleber Andrade. Em Vitória, serão disponibilizadas 18 mil doses em 4 pontos. Entre eles, a Universidade Federal do Espírito Santo. A ação na UFES acontecerá depois que macacos foram encontrados mortos no campus. Hoje, a Universidade Federal e Secretaria do Meio Ambiente assinaram um convênio para que sejam realizados estudos sobre a febre amarela. É um banco de dados importante que a Secretaria tem, não só de morte de macaco, mas também de outras informações. Vai disponibilizar a infraestrutura de laboratório, nós temos um laboratório central, vai fazer articulação dos laboratórios daqui com os laboratórios nacionais de referência do Ministério da Saúde, porque alguns exames laboratoriais nós não fazemos aqui, vamos ter que usar a parceria de laboratório de referência no Brasil. Nós temos que, por exemplo, georreferenciar cada ponto em que houve morte de macacos com precisão, para nós sabermos em que mata que eles morreram, quais são as características dessa mata, mapear as datas também desses episódios para entender o avanço cronologicamente como se deu. E a segunda etapa é analisar as características ambientais dessas matas, desses locais, por onde passou a virose, por onde os macacos morreram, para que nós possamos entender o processo. A vacinação na UFES vai ser nas salas da ala 1 e 2 do Centro de Educação Física. A Secretaria Estadual de Saúde disse que até agora, dos 199 casos, 78 foram confirmados para febre amarela silvestre e 18 pessoas morreram. Quase meia tonelada de cocaína é encontrada em container dentro de navio no Porto de Vitória. A droga veio do Rio de Janeiro e seguia para a Europa. A droga estava escondida em um container carregado de sucata. Quase meia tonelada de cocaína foi apreendida. Esse tipo de estratégia é muito usada pelos criminosos. E na maioria das vezes o dono da carga não sabe que ela é interceptada por bandidos. Essa técnica que a gente chama de rip-on, consiste em colocar uma mercadoria ilícita, nesse caso a droga, no meio de uma carga normal. Provavelmente o exportador nem tem conhecimento de que a rota ou a operação dele está sendo usada de forma ilícita. Os criminosos se aproveitam de uma rota, de uma operação, de um embarque lícito, um embarque absolutamente normal, às vezes insuspeito, para embutir nesse container, nessas unidades de carga, a droga, que vai ser entregue no exterior. O container com a droga estava em um navio que saiu do Porto do Rio de Janeiro ontem e chegou ao Espírito Santo hoje pela manhã. O Porto de Vitória é a última parada no Brasil. Daqui o navio segue para a África e depois para o destino final, que é a Bélgica, na Europa. Essa é uma das rotas mais visadas pelo tráfico internacional. A Polícia Federal não descarta o envolvimento de funcionários do Porto do Rio com criminosos. O inquérito será instaurado para saber quem são os fornecedores e os receptadores da droga. Há indícios de que a origem dela seja a Colômbia. Certamente envolve diversas pessoas, é uma organização criminosa internacional, enraizada aqui no Brasil, assim como em outros países da América Latina, de onde a droga veio, e também outros criminosos da Europa, para onde provavelmente seria o destino final dessa droga, onde ela seria comercializada por um preço muito maior do que ela vale aqui. O navio deve deixar o Porto de Vitória ainda hoje. Apreensões como essa têm sido cada vez mais comuns. A alfândega cruza informações para conseguir os flagrantes. A Polícia Federal custodia o material apreendido, faz a perícia, procura levantar outras informações até chegar nos responsáveis pelo cometimento do crime. A Polícia Federal vai abrir inquérito para apurar a origem da droga.
Perseguição policial termina em acidente com 4 mortos. Os criminosos que estavam no carro haviam acabado de roubar o veículo. 4 vítimas carbonizadas em um acidente que bloqueou a Avenida Princesa Isabel, no centro de Vitória. O Corpo de Bombeiros trabalhou durante quase 2 horas para conseguir retirar os corpos do veículo que havia sido roubado pouco tempo antes. As equipes encontraram uma arma que pode ter sido utilizada no assalto. O veículo estava sendo perseguido pela Polícia Militar quando o motorista perdeu o controle e bateu na parede desta loja. Depois de atingir a árvore, foi tomado pelas chamas. Moradores conseguiram gravar o momento em que o carro ainda pegava fogo. Este universitário estava na calçada e viu quando o carro roubado veio em alta velocidade pela avenida, já desgovernado. Quando o carro freou, ele tentou virar na rua, mas só que não conseguiu. Como ele estava em alta velocidade, o carro virou, bateu no meio-fio da loja ali e explodiu de uma vez. O SAMU chegou a ser acionado, mas nada podia ser feito. Todos os ocupantes morreram na hora. O veículo roubado foi aumentando a velocidade. No momento que na Avenida Princesa Isabel, no cruzamento, o semáforo estava fechado e eles furaram o semáforo, né, em direção perigosa. E ao desviar de um carro que vinha em outra direção, perderam o controle, vindo a colidir com o muro de uma loja, vindo a pegar fogo instantaneamente no carro, não sendo possível realizar o salvamento de nenhuma pessoa ali dentro. Os corpos ainda não foram identificados. Ele se considera um bom pai, mas está preso acusado de estupro e agressão física contra a filha menor de idade. A menina corre o risco de ficar cega por conta da violência. O pedreiro de 36 anos foi preso na zona rural da Serra. As investigações apontam que ele abusou da própria filha por pelo menos 3 meses. Um laudo da perícia confirmou a violência sexual. Eles ocorreram no interior de um paiol. Ela morava em uma residência e nos fundos dessa casa havia um pequeno paiol mesmo, onde o pai dela guardava materiais como ferramentas, enxadas, pás, e no interior desse quarto ele agredia e realizava toda a série de abusos sexuais, chegando até mesmo à conjunção carnal. A adolescente também foi vítima de violência física. A última agressão foi tão grave que ela corre risco de perder a visão do olho esquerdo. Tudo por conta de um soco, resultado de um suposto castigo dado pelo pai. A gente estava colocando ela de castigo, aí ela não ficou no castigo. Aí ela pegou e mordeu no dedo da minha esposa e não soltou, ela segurou e não soltou. Então eu peguei, com as minhas unhas grandes, eu peguei e segurei no rosto dela de um lado e de outro para tentando abrir e não consegui. Foi quando a gente deitou ela no chão e apertou por cima do rosto dela para ela poder abrir. Eu acredito que foi aí que enroxou o rosto dela. Ele confessa as agressões físicas, diz que batia nela como forma de correção, mas ele nega a violência sexual. A polícia tomou conhecimento desse caso e começou a investigar há cerca de 6 meses. Na época, a vítima tinha 13 anos. Hoje, ela está com 14. A menina assistiu a uma palestra justamente sobre esse tema: violência sexual e física contra crianças e adolescentes. Essa palestra aconteceu na escola onde ela estuda. O assunto mexeu tanto com a adolescente que no final do encontro ela procurou um dos palestrantes e contou tudo o que se passava em casa. Desde então, a adolescente vive num abrigo. A mãe dela reside no estado de Minas Gerais e a princípio não teria condições de educá-la. Então vai continuar essa busca pelo Conselho Tutelar e pela Vara da Infância, numa família extensa ou estendida, ou seja, parentes próximos que possam cuidar dessa menina. Enquanto isso, ela vai continuar no abrigo recebendo todo o carinho e atenção necessários. A gente faz tudo por ela. Eu me considero um bom pai. O acusado já está preso no centro de triagem. Vamos falar agora de mercado de trabalho. Estimativas apontam que muita gente de área técnica é demitida não por incompetência, mas por problemas de relacionamento na empresa. Já para conquistar uma vaga, a falta de qualificação faz muita diferença. E o período agora é de busca pela oportunidade. Veja na reportagem de Luciana Light. Foi só passar o carnaval para que o Cine de Vitória ficasse cheio de gente procurando emprego.
Em tempos onde a crise ainda assombra a vida do trabalhador, conseguir uma vaga com carteira assinada é artigo de luxo. A Kátia está nessa luta há 1 ano e meio. Foram anos trabalhando como camareira e agora o que ela mais quer é voltar ao mercado. Fiz várias entrevistas, mas até hoje ninguém me chamou pela segunda entrevista, só pela primeira. O Jocinei sabe bem o que é viver essa angústia do desemprego. O último registro na carteira de trabalho foi em julho de 2015. Desde então tem vivido de bicos e faz visitas quase que diárias ao Cine na esperança de conseguir algo. 2 anos que eu estou aí, correndo atrás, mas tenho tentado vir sempre ao Cine, mas há vagas parece que não consegue preencher. Toda vez que eu tenho mais de 5 profissões assim na carteira, mas não consigo. Essa é a realidade de milhares de capixabas. Muitos deles encontram no quadro de empregos do Cine uma grande chance de conseguir mudar de vida e ter renda fixa. E para quem busca vaga no setor do comércio, as chances são ainda maiores. A parte da indústria e a parte de construção, que inclusive é mais procurada, realmente está em falta ainda. O que mais aparece aqui é o comércio. O comércio e no setor de pequenos, inclusive, comércios que estão alavancando, que estão começando a alavancar agora as vagas, Só que o maior problema na hora de preencher uma vaga ainda é a qualificação. Por isso, o Cine oferece vários cursos pensando em aumentar a chance de um candidato ser contratado. O aperfeiçoamento em uma área é fundamental. O Cine, além das vagas que oferece em todos os cines da Grande Vitória, ele também trabalha a questão das parcerias com as empresas, no sentido de qualificar o profissional para que ele esteja apto ao mercado de trabalho. Então temos diversas parcerias. O ano passado nós oferecemos em torno de 1.000 vagas. Esse ano a gente pretende ampliar essas vagas em parceria com o Senai, com o Senac, com a Associação de Obras Pavonianas, SESI, diversas empresas, para que a gente possa recolocar o profissional da maneira que o mercado exige que o profissional esteja qualificado. Só que atenção, qualificação profissional não é garantia de sucesso. De acordo com esse especialista, o lado pessoal não pode ser esquecido em nenhum momento, porque as empresas estão cada vez mais atentas a isso. Estatísticas já demonstram que as pessoas que são contratadas por questões técnicas, a maioria delas é demitida por questões pessoais. Falta de relacionamento, falta de flexibilidade no trabalho. Muitas vezes nem consegue, tem excelente currículo, mas nem consegue a vaga porque chega na entrevista, trava, não sabe o que falar ou fala demais. Então existe toda essa necessidade da pessoa fazer um trabalho de desenvolvimento pessoal, intrapessoal e interrelacional para ela pegar toda aquela qualificação que ela tem e saber aplicar no trabalho. Essa porta aqui é a chamada Porta da Esperança. Isso porque é lá dentro que o candidato vai fazer o seu cadastro e talvez possa sair daqui com uma carta de encaminhamento. A partir desse momento, o Cine já cumpriu a sua missão. A partir de agora, quem sai dali vai ter que agir sozinho. Agora é só o talento do candidato que vai valer na hora de conquistar o emprego. Lembra do Jocinei? Pois é. Hoje ele saiu do Cine com a cartinha mágica. A vaga de auxiliar de garçom está cada vez mais próxima de ser conquistada. Já sai aliviado, porque tendo a carta, você sendo encaminhado, você já fica alegre, porque sabe que agora depende só de você, entendeu? É isso aí, basta procurar os cines dos municípios ou acompanhar as vagas no site cine.com.br. Vendedora é assassinada perto de casa. Ela voltava da academia. Ninguém sabe o motivo do crime. A família ficou inconformada. O crime aconteceu na rua Américo Bernardes, em Pedra dos Búzios, Vila Velha. Foi cedo, por volta das 8 horas. A vítima é a vendedora Simone Nascimento, de 36 anos. De acordo com testemunha, Simone estava voltando da academia para casa. Levava até uma sacola de pão quando foi surpreendida pelo assassino. Os tiros foram todos na cabeça. Agora, o surpreendente é que a família dela mora toda aqui nessa rua. Muitos familiares foram os primeiros a ouvir os tiros. Mas quando vieram para a rua ver o que estava acontecendo, não tinha ninguém. Ninguém sabe como o assassino passou por aqui, se de carro, se de moto ou a pé. Mas os investigadores da DHPP já conseguiram descobrir que o assassino foi visto por outras pessoas e investigam duas situações. Uma, a de que Simone conversava com pessoas que estavam num carro e foi dele que os tiros partiram. A outra é de que 2 homens desceram uma escadaria próxima e surpreenderam Simone na rua. Seja qual pista for a correta,
ou o motivo nunca vão amenizar a dor da mãe da vítima. Ela chega ao local e se desespera ao ver o corpo da filha estirado no chão. Ou mesmo a dor da filha de Simone. A jovem esteve no local e acompanhou a perícia. Simone foi morta a poucos metros de chegar em casa. O caso está sendo investigado. Tá difícil dormir no bairro Jockey de Itaparica, em Vila Velha. Veja por quê na reportagem de Rafael Schuller. Não dá nem para contar. Cada pontinho preto desses no chão é um mosquito morto. É mosquito pra caramba na casa do André. Essa quantidade que juntou no chão dele foi só o que morreu de ontem pra hoje. Fica uma nuvem, uma mosquitaiada voando e o André taca inseticida. Mas no dia seguinte volta tudo de novo. Quando eu não estou trabalhando à noite, eu não tenho como dormir. Já quando eu vou trabalhar à noite, eu já dou graças a Deus, porque aí quando eu chego de manhã, eu já consigo dormir, porque é a hora que eles vão estar descansando junto comigo, praticamente, né? A poucos metros da casa do André fica este valão. Ele disse que a prefeitura costumava passar carro fumacê por aqui, o que controlava essa quantidade excessiva de mosquitos. Mas de um tempo para cá, isso acabou e assim a infestação de mosquitos começou a aparecer na casa dos moradores. Antigamente até tinha a questão deles passarem no valão, batendo remédio para poder acabar. Só que de um tempo para cá eles não estão batendo mais. Aí voltou essa infestação aí. Encontramos uma equipe de limpeza da Prefeitura de Vila Velha. Enquanto eles retiravam a vegetação do valão, nuvens e nuvens do mosquito voavam. Era mosquito que não acabava mais. Agora imagina esses insetos saindo do valão e indo para a casa dos moradores à noite. É o que eles enfrentam. E em tempos de febre amarela, ficar com a casa cheia desses visitantes indesejados é um grande risco para a saúde. Aí você fica com medo de tomar uma picada, de pegar uma dengue, de pegar uma chikungunya, uma zika, e agora a febre amarela vai piorar cada vez mais. Então tem que dar um jeito, tem que resolver a situação desse bairro, senão não tem como a gente conseguir morar, dormir aqui, cara. A Prefeitura de Vila Velha disse que o carro fumacê vai passar na região no próximo dia 29, no final do mês, já que esteve no local hoje. Afirma que o serviço de limpeza foi feito no fim de fevereiro e montou uma força-tarefa com 70 funcionários para agilizar a limpeza dos canais de toda a cidade. Os moradores podem pedir os serviços pelo telefone 0800 283 9059. Os moradores do bairro André Carlone, na Serra, estão assustados. Desde o carnaval, a onda de violência não para. Ontem à noite, um homem foi assassinado no bairro. Bruno Ribeiro Alves Pereira, de 25 anos, foi baleado quando esperava pelo lanche em uma rua do bairro André Carlone, na Serra. Foi por volta das 7 horas da noite de ontem. O crime aconteceu perto de uma padaria. Muitas pessoas registraram o desespero do rapaz, que foi atingido com cerca de 10 disparos. Ele chegou a ser socorrido, mas morreu pouco tempo depois no hospital. De acordo com informações levantadas pela investigação da DHPP, Bruninho, como era conhecido, fazia parte de uma gangue de André Carlone, mas era de Carapina. O bairro tem registrado ocorrências de homicídios frequentes, seguidos de toque de recolher, que aconteceu, por exemplo, na época do carnaval. A polícia já sabe que as gangues que agem no ponto final de Carapina Grande, na passarela de Carapina e também em André Carlone estão se enfrentando pela disputa de poder. Enquanto essa guerra acontece, as vítimas vão se multiplicando. Durante o carnaval, um estudante foi morto e traficantes da região decretaram toque de recolher. Ônibus deixaram de rodar e o pânico tomou conta mais uma vez dos moradores. O caso está sendo investigado. Informações não serão passadas para não atrapalhar o trabalho da polícia. E a seguir, suspeitos de violentar jovem durante o carnaval são presos. A gente já volta. Estão presos 2 homens acusados de estuprar a filha de um policial no norte do estado. O caso aconteceu em Pontal do Ipiranga, Linhares, durante o carnaval. Jonathan Reginaldo, de 22 anos, e Raison Ribeiro, de 24, foram presos em casa. Eles confessaram o crime e admitiram que foi Jonatas que violentou a filha do PM. A garota e um amigo foram abordados pelos criminosos atrás do palco. O casal foi levado para a praia onde o crime aconteceu.
A universitária teve os cabelos cortados por faca e foi violentada. Os bandidos também espancaram o amigo dela. Os criminosos foram encaminhados para o presídio de Xuri, em Vila Velha. E a gente fica por aqui. Outras informações agora no SBT Brasil e amanhã no Tribuna Notícias, primeira edição, ao 12h30. Muito obrigado por assistir ao jornal, pela companhia de sempre, uma boa noite e um ótimo fim de semana.